E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos aqui para a parte 3, né, da nossa sequência de aulas, tá? A gente vai falar hoje sobre o método de custeio variável ou direto, tá bom, pessoal? Então, a gente vai colocar aqui um pouquinho de teoria, depois a gente vai para a parte prática e no final eu boto os demonstrativos de resultado do método por absorção que a gente aprendeu na parte 2 e do método variável aí, de custeio variável para a gente poder então comparar, tá bom, pessoal? Vou dividir então aqui a tela com vocês. Deixa eu pegar o ponteiro aqui, o marca-texto. Não, o ponteiro. Então vamos lá, pessoal. Custeio variável ou direto, tá? O próprio nome já diz, né, pessoal? Ele considera como custo de produção apenas os custos variáveis, tá? Diferente lá do método por absorção, que considera variável mais fixo. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão receber lá a lista de gastos. Primeiro, vocês vão separar o que é despesa, custo e investimentos. E depois vocês vão separar o que é custo variável de custo fixo. E aí somente os custos variáveis eles vão entrar dentro do custo do produto. Tá bom, pessoal? Segundo ponto, né? A principal característica do custo variável é justamente seu caráter mutável, né? Então ele é atrelado às variações de produção ou inserção de novos produtos, tá? Terceiro ponto, pessoal, ao contrário dos custos fixos que não mudam, né? A gente viu isso anteriormente, independente do volume de produção. Então, você produziu mais ou produziu menos, seu custo fixo é aquele, né? Os custos variáveis, eles acompanham o ritmo de produção de uma empresa, tá? Então, eles variam proporcionalmente. Se você produziu mais, você vai ter mais custo variável. Se você produziu menos, você vai ter menos custo variável, tá? Então, enquanto o custeio por absorção aloca custos fixos e variáveis, pessoal, e aqui está a principal, vamos dizer assim, diferença entre os dois, né? Então, custeio por absorção aloca custo fixo e custo variável dentro do custo do produto e joga para o demonstrativo de resultado todas as despesas, tá? O custeio variável ele vai alocar dentro do custo do produto somente os custos variáveis, tá, pessoal? Colocando os custos fixos, então, diretamente no resultado da empresa, tá? Então, essa é a grande diferença também, tá, pessoal? E por último, existe um novo conceito, que é o conceito de margem de contribuição, tá? Que vocês vão ver lá na DRE, né? Então, você vai ter faturamento, despesas variáveis, custo variável, margem de contribuição. Depois você entra com as despesas fixas, custo fixo, e aí você tem então o lucro do exercício, tá, pessoal? Então, um pouquinho aqui de teoria, vamos para a parte prática, né? Então, o mesmo exercício, né? A gente pegou aqui então todos esses gastos novamente, e aí vamos tentar então achar os custos variáveis totais, unitário, e depois montar a nossa DRE, tá? Então, o primeiro trabalhinho, vocês já sabem, né? Na verdade, aqui vai ser um pouquinho diferente. Lá você, no custeio por absorção, você separa entre custo, despesa e investimentos, e depois você vai lá, custo variável e custo fixo. Aqui você já pode separar direto, tá, pessoal? Então, a gente vai separar em despesa variável, despesa fixa, custos variáveis e custos fixos. E, obviamente, investimentos. Na verdade, aqui vai ser só uma pegadinha, né? Para você, para ver se realmente você sabe separar e não alocar investimentos em qualquer outro ponto aqui, que vai, obviamente, dar errado o exercício, tá? Então, comissão de vendedores, pessoal, despesa variável. Salários diretos de produção ou MOD é um custo variável, tá, pessoal? Matéria-prima consumida, um custo variável. Salários indiretos de produção ou AMOI, né, que é mão de obra indireta, é um custo fixo, né? Ou seja, se você produzir mais ou produzir menos, você vai continuar tendo esse custo. Salários da administração, despesa fixa. Depreciação da fábrica, custo fixo. Seguro da fábrica, custo fixo.
Despesas financeiras é uma despesa fixa, ou seja, lembrando de novo, pessoal, despesa variável e fixa, a despesa variável ela varia de acordo com a venda. E despesa fixa, você vendeu mais ou vendeu menos, você não tem variação, tá? Essa é a diferença. Honorários da diretoria, despesa fixa. A gente tem aqui materiais diversos da fábrica, custo fixo, aquisição de equipamentos você tem aqui como investimento, energia elétrica da fábrica. Pessoal, eu deixei esse ponto aqui de propósito, porque daqui a pouco eu vou gravar o exercício da atividade formativa dessa semana, o exercício 1, onde lá ele coloca que essa energia elétrica não varia de acordo com a produção. Aqui varia, tá, pessoal? Então, eu classifiquei aqui como custo variável. Então, na prova, prestem muita atenção sobre esse ponto aqui, tá? Manutenção da fábrica é custo fixo, despesa de frete sobre venda, despesa variável. Vendeu mais, tem mais frete, vendeu menos, tem menos frete. Benfeitoria e infraestrutura é investimento e aqui aluguel de escritório, material de escritório, então fica como despesa fixa, tá? Então você já tem aqui, pessoal, toda a classificação que você vai precisar para ver o que realmente entra no custo do produto, no nosso caso somente custo variável, e o restante todo vai pro demonstrativo de resultado, com exceção de investimentos que vai pro ativo fixo, tá bom? Lá no ativo, tá, pessoal? Então, continuando aqui o nosso exemplo prático, né? Ele diz aqui o que? Nesse mesmo mês, a empresa produziu 3 produtos com as quantidades abaixo. Após a classificação do item anterior, segue o total do custo variável por produto. Então, ele já te dá o custo por produto, tá, pessoal? Você classificou lá o que é custo variável e aqui ele já te dá o custo variável por produto. Ou seja, nesse caso, você não precisa fazer o rateio, né? Aquele rateio que você faz lá para distribuir o custo fixo no método por absorção, tá? Ele pede aqui, calcule o custo total e o custo unitário de cada produto, tá? Então, vamos lá. Ele dá aqui as quantidades produzidas, não é quantidade vendida, aqui é produzida. Com base nessa quantidade, você vai conseguir achar o custo unitário, tá? Ele te dá também, pessoal, aqui, todo aquele custo variável que você achou, né? A gente achou lá 60.500, vamos lá para vocês revisarem, ó, 60.500, e aqui então ele já divide por produto, né? Então você aqui chega no custo total por produto, só custo variável, né? E aí você vai pegar então as unidades produzidas e vai encontrar o custo unitário, tá bom, pessoal? Por que esse custo unitário é importante? Porque no demonstrativo de resultado, na linha de custo variável, você vai pegar a unidade vendida e vai multiplicar por esse custo unitário para chegar, então, no seu custo variável do demonstrativo de resultado, tá? Então, vamos aqui para a questão seguinte, né? Nesse mesmo mês, a empresa, então, vendeu 800 unidades, ele dá aqui o preço de venda por unidade, o produto B, 1.800 por R$15, o produto C, 3.200 por R$16. Ele fala aqui que os impostos sobre vendas são de 5% sobre o faturamento. Determine a DRE da empresa, tá? Então, a gente chega aqui na quantidade vendida, multiplica pelo preço e chega, então, no seu faturamento bruto, tá? E aí, no seguinte, a gente vai achar o custo variável, então, total que você vai colocar na DRE. Então, você vai pegar a mesma quantidade vendida e vai multiplicar pelo custo unitário que você encontrou no item anterior, né? Aqui você dividiu o custo variável pela quantidade produzida. E na DRE, você vai colocar a quantidade vendida pelo custo unitário que você encontrou, tá? Então, você vai fazer isso para o produto A, B e C e vai chegar aqui nos 46.325. E agora a gente tem condição de montar a nossa
DRE para o método de custeio variável ou direto, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui o faturamento bruto, que a gente encontrou aqui. A gente tem as despesas variáveis, que a gente fez a classificação lá naquele outro slide. Vamos voltar aqui para ficar bem claro. Então, ó, despesas variáveis, R$ 14.500. Então, pessoal, voltando para cá, a gente tem o quê? Aqueles R$ 14.500 que a gente achou, mais o que a gente tem aqui, pessoal? Mais os 5% sobre o faturamento, que é o que? Uma despesa variável. Então, quando você aplicar esses 5% sobre 92.600, você vai chegar no 19.130, né? Ou seja, você vai aplicar esses 5% aqui e vai somar com esses 14.500, tá, pessoal? E aí você completa o quadrinho de despesa variável, tá? Aí você tem os custos variáveis, que você acabou de encontrar aqui, e aí você tem a margem de contribuição, tá, pessoal? Então, esse aqui é um novo conceito que vocês atribuem dentro do custeio variável, tá? Depois você vai pegar a despesa fixa e o total do custo fixo, tá? E aí eu quero, nesse ponto aqui, chamar a atenção. Por quê? Porque, mais uma vez, nesse método, você coloca 100% do custo fixo no resultado, tá? E no método por absorção, o que você faz? Você, mais uma vez, coloca dentro do custo do produto, vai para estoque e você só vai colocar aqui no resultado que você efetivamente vender. Então, a grande diferença de resultado, vocês vão ver no slide seguinte, é o custo fixo, tá? Por quê? Porque nesse método eu coloco 100% e no método por absorção eu coloco só das unidades vendidas, tá? Então, teoricamente não, na prática, esse método aqui sempre vai dar menos resultado do que o outro método por absorção. Por quê? Porque você está colocando mais custos, né? Você está colocando mais gastos, tá? Aí você tem o restante, lucro bruto, né? Nesse caso aqui, como deu prejuízo, você não tem o imposto de renda e nem contribuição social, então o prejuízo aqui é de 22.855. E aí, quando a gente compara as duas DREs, né? Eu fiz questão de colocar aqui, ó, o resultado da DRE do método por custeio variável é pior do que o da absorção. Por quê? Porque parte do custo fixo do método da absorção vai para estoque. E no caso do método variável, vai 100% do custo fixo para o resultado, tá? Então, vejam só, no custeio por absorção, como parte do custo fixo que entra no custo do produto vendido vai para estoque, você então vai ter um prejuízo menor do que o prejuízo no custeio variável. Por quê? Porque 100% do custo fixo entra no resultado, tá, pessoal? Então, essa é a principal variação, gravem bem. No método de custeio por absorção, parte do custo fixo fica no estoque e parte vai para resultado de acordo com as unidades vendidas. No método de custeio variável ou direto, 100% do custo fixo vai para resultado, tá, pessoal? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. O próximo vídeo, então, eu vou gravar a solução da questão 1 da atividade formativa dessa semana, tá legal? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.